Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geriatria e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante e que costuma cair bastante nas provas de vocês. A gente vai falar de quedas em idosos. Bom, gente, por que é importante falar sobre isso? Quedas não é o principal fator de mortalidade em idosos. É o principal fator de mortalidade por causas externas em idosos. Mas os idosos morrem mais de doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e neoplasias. Acontece que as quedas são muito frequentes em idosos, predispõem a fraturas e é um fator de risco para várias outras complicações clínicas. E é um fator de risco modificável e evitável. E a gente vai aprender aqui nessa aula como fazer para evitar as quedas em idosos. Bom, o que vocês precisam saber sobre quedas? Quedas correspondem a 90% das fraturas nos idosos, principalmente em mulheres. Por quê? Por causa da osteoporose. E é a maior porcentagem, aí 2/3 das mortes acidentais acontecem por queda, enquanto que nos jovens, a maioria das mortes acidentais são por acidentes de trânsito. Como o idoso fica mais em casa e cai mais e é mais fragilizado, ele morre mais por quedas. Importante por quê? Por causa da morbidade, porque o idoso com a queda tende a ficar acamado e perde aí a sua autonomia, sua independência pelo menos, e acaba sendo fator que predispõe a outras doenças e vai aumentando aí a procura dos serviços de saúde por parte desse idoso e, obviamente, o gasto em saúde com essa pessoa. Bom, e aí o que acontece que é interessante na queda para você saber? A pessoa cai, e aí ela ou fica acamada ou se recupera, mas ela vai ter uma redução da atividade física, às vezes é permanente, mas na maior parte das vezes é temporário, porque a maioria das quedas não resulta em fratura, resulta em escoriações leves. Mas o que acontece? Ela caiu, reduziu lá um pouco a atividade física, se recuperou ou não, mas o que acontece? Vai reduzir aí as reservas, a energia, o tônus muscular, o idoso vai ficar mais sarcopênico, vai ter uma perda de massa magra, um aumento da massa gordurosa dentro da musculatura, e isso aumenta o risco de sofrer uma nova queda. Tem uma outra coisa que a gente poderia colocar aqui nesse círculo vicioso, O idoso caiu, ele reduziu um pouquinho a atividade física e ele ficou com medo de cair. Medo de novas quedas. O medo de novas quedas faz com que o idoso fique mais inseguro, fique mais tempo acamado e isso também predispõe a novos episódios de queda. Então, é muito legal a gente evitar os primeiros episódios, até porque a gente sabe que os episódios tendem a ser recorrentes. Então, o idoso de 65 anos, até 40% desses idosos apresentam queda em um ano. Já o idoso com mais idade, ele está mais vulnerável a quedas. Tem 50% do idoso apresentando quedas em um ano. E metade das pessoas idosas que sofrem quedas vão cair novamente no mesmo ano. Então, é recorrente. Por quê? Porque não está se modificando os fatores de risco para evitar esses novos episódios de queda. E 5 a 15% evolui aí com fraturas, lacerações, TCE, que levam os pacientes à emergência. Então, são 5 a 15% no máximo. Ou seja, a maioria das quedas não resulta em fratura, não resulta em TCE, mas resulta em quê? O paciente fica com medo, fica inseguro de cair novamente e fica mais acamado e predisposto aí à fragilidade, à sarcopenia, e aí vai reduzir as atividades dele e, quando tiver alguma atividade, predispõe novamente à queda. E aí, onde é que os idosos caem? Isso cai bastante para vocês nas provas, tá? A grande maioria cai em casa. Principalmente no caminho do quarto para o banheiro. Aí a gente já pode pensar como é que a gente pode prevenir episódios de queda. Então, os idosos caem muito ao levantar da cadeira,
depois na rua, quando andam, e lares geriátricos e hospitais, os idosos estão mais predispostos a quedas. Por quê? Obviamente, o idoso hospitalizado, né, ou institucionalizado é um idoso mais frágil, é um idoso mais limitado fisicamente, mais sarcopênico, às vezes acamado, e aí quando vai se locomover de um lugar para o outro, ele é mais predisposto a sofrer um episódio de queda. Bom, então aqui a gente vê um gráfico, olha só, a maioria das pessoas, elas caem apenas caminhando. E é aquele caminhar que eu falei para vocês à noite, que acontece do quarto para o banheiro ou do banheiro para o quarto. Onde mais esses idosos caem? Olha aqui, após se levantar da cama, geralmente para ir para o banheiro. Essa é uma situação de muito risco para o idoso, a ida do banheiro à noite, né? Ao se levantar após a refeição, no banho, que também acontece no banheiro, né? Alguns idosos que não sabem, né, onde que caíram, e ao sentar-se na cama. Então, fica aquele trajeto entre o quarto e o banheiro como muito importante para a queda nos idosos. E aí, quem é que cai mais, homem ou mulher? Dá uma olhada nesse gráfico. Tá? A mulher cai muito mais do que o homem. Por que que a mulher cai mais que o homem? Por conta da osteoporose. Tá? A mulher sofre mais processo de osteoporose, portanto tem o osso mais fragilizado e sofre mais quedas. Mas e as quedas letais? As quedas que evoluem com óbito? Essas são mais comuns em homens. Aí você vai me perguntar, como assim? A mulher cai mais e o homem morre mais por queda? Sim, porque a mulher cai mais por conta da osteoporose. E o homem evolui com mortalidade maior, por quê? Porque o homem se arrisca mais. Então, a queda da mulher costuma ser andando da própria altura. A queda do homem é porque ele subiu numa escada para consertar alguma coisa, porque ele foi na rua, ele se coloca em maior risco. Então, as quedas são mais graves. Enquanto que as mulheres costumam evoluir para fratura, os homens evoluem para TCE, e aí a gente entende por que a mortalidade é maior nesse sexo. Bom, fatores de risco para queda são vários, né? Então, a gente tem aqui esse estudo que mostra, né, fraqueza muscular, história prévia de queda, déficit da marcha, do equilíbrio, uso de bengalas e andadores, redução da acuidade visual, uso de lente corretiva também. Tá? Principalmente aquela multifocal, os idosos caem bastante por conta dessa lente, artrite, comprometimento de atividades da vida diária, depressão, déficit cognitivo e o idoso maior de 80 anos. Isso é meio óbvio, né? Tudo isso é fator de risco para queda. Mas o que é mais legal nesse estudo? A gente vê que o acúmulo de fatores de risco é o que vai influenciar o idoso a cair mais. Então, olha, se o idoso não tem nenhum fator de risco, ele tem 8% de chance de queda. Tá? E aí os fatores de risco vão se acumulando. E 4 ou mais fatores de risco que não é difícil de acontecer, né? Aquele idoso que não anda direito, que já caiu uma vez, que usa lente corretiva e tem artrite, já são 4. Então, não é difícil de acontecer. Olha como está aumentado o risco dele cair, 78% de chance. E aí a gente divide os fatores de risco de queda em fatores de risco intrínsecos e extrínsecos. Quais são os mais importantes fatores de risco intrínsecos? O primeiro é a queda prévia. Por quê? Se já caiu uma vez, é porque tem fator de risco para queda e muitas vezes esse fator de risco não se modifica e segundo, pelo medo de cair novamente. Né? Alterações de equilíbrio, alterações de força, da marcha, então tudo isso tem que ser testado numa consulta geriátrica, porque isso predispõe à queda, e uso prévio de medicação, principalmente medicação sedativa. Cuidado com benzodiazepínico, antidepressivos, opioides, medicações que deixam o paciente mais sonolento, que ele vai tomar à noite e aí vai acordar para ir no banheiro, que é aquele trajeto que o idoso mais cai. E aí, obviamente, você já tem aí 2 fatores de risco importantes que você pode evitar. Tá?
E os fatores de risco extrínsecos, né? Uma iluminação inadequada, a luz toda apagada, então o idoso vai no banheiro e não enxerga direito, já tem uma diminuição da acuidade visual, e ainda a iluminação está ruim, superfície escorregadia, tapete solto para tropeçar, os degraus muito estreitos nas escadas, não tem corrimão, não tem corredores no banheiro, não tem aquelas grades de segurança para o idoso tomar banho e se segurar, roupa e sapato inadequado, aquele chinelo que vai escorregando aqui no pé, e aí o idoso cai. E vias públicas mal conservadas, o idoso cai bastante nos buracos, né, porque tropeça. Bom, e aí, como é que a gente vai avaliar isso? Obviamente, é uma avaliação multifatorial. Então, o idoso com uma queda, a gente vai ter que tirar a história dessa queda. Como é que aconteceu? Então, é a primeira vez que você caiu ou você cai sempre, né? Quantas vezes? Teve algum trauma ou tropeçou e foram quedas tranquilas? Teve alguma fratura? Onde é que caiu? Porque aí você vai tentar evitar que ele caia novamente naquele lugar. Como que caiu? Ah, caiu por causa do tapete? Vamos tirar o tapete. Caiu por causa do sapato? Por causa da iluminação? E você está com medo de cair novamente? Ah, eu estou, doutor. Eu fico aqui, eu nem levanto mais, porque aí quem fica deitado não cai. Tá? E aí, avaliar se tem alguma dificuldade na marcha ou no equilíbrio. Isso é importantíssimo, você atentar para todos esses detalhes, para tirar uma boa história da queda e evitar futuras quedas. Tá? Identificar os fatores de risco que precipitam as quedas. Quais são eles? A perda da consciência, então você vai ver quais são as medicações que a pessoa está tomando, se teve algum AVC, se teve uma perda de consciência e se caiu, teve um TCA e perdeu a consciência, se tem uma hipotensão ortostática, e aí vai orientar o paciente a levantar com calma da cama e deitar com calma na cama, se tem alguma doença cardíaca que pode predispor à queda, ou alguma doença neurológica, e se faz uso de álcool. Não é muito comum o idoso fazer uso de grande quantidade de álcool, mas precisa perguntar, porque, obviamente, o uso de álcool, ele predispõe à queda. E aí você vai fazer um exame físico focado na queda, ou seja, vai avaliar a pressão arterial do paciente sentado e em pé, para ver indícios aí de hipotensão ortostática, vai dar uma olhada na visão, acuidade visual, uso de lentes multifocais que predispõe muito à queda, às vezes vale a pena o idoso ter 2 óculos do que um óculos multifocal, avaliar arritmia, doenças valvares, fraqueza muscular, se tem alguma doença neurológica, se está com baixa ingesta calórica, que predispõe à fraqueza, anemia, que leva o idoso à queda, tá? Neuropatia periférica, diabetes, álcool, doenças dos rins e na tireoide, tudo isso também pode predispor à queda, e você tem que perguntar e avaliar. E a deficiência de vitamina B12, a gente lembrar que a neuropatia periférica ocorre antes da fraqueza generalizada ou da ataxia, então a gente tem que avaliar sempre isso nos idosos, além do uso de corticoide, que diminui a massa muscular, deixando o idoso mais sarcopênico e mais predisposto à queda. Então, a gente vai fazer esse exame físico focado. Olha, é muito comum o idoso não começar a cair ou ter distúrbio de equilíbrio da marcha por nenhum desses problemas, porque está com uma ferida no pé, com alguma coisa no pé que ninguém examinou, porque toda vez que vai lá, que o médico vai lá, ou que alguém vê, ele está com meia e ninguém perguntou. Então, a gente precisa ver se tem alguma alteração na pele, né? Muito básico. Então, às vezes acontece que não é nada daquilo mais grave. O idoso está com alguma deformidade, alguma calosidade, está com uma unha encravada no pé, isso predispõe à queda, né? Doença, alguma úlcera. Então, sempre fazer o exame físico das pernas e dos pés, a gente não pode esquecer. Outra coisa, avaliação cognitiva. Esse idoso está demenciado, esse idoso está deprimido. Por quê? Tanto a demência quanto a depressão diminuem a atividade motora do idoso. Tá? E isso também predispõe à queda. Até porque a depressão também diminui a atenção do idoso, a demência também pode diminuir. Então, sempre vê a cognição. Paciente com declínio cognitivo é mais predisposto à queda, com certeza. E aí, o exame físico focado, você tem que fazer um teste, que é o teste Timed Up and Go.
como é que funciona esse teste? Então, dá uma olhada no vídeo, você coloca uma pessoa sentada numa cadeira, com apoio nas costas, mas sem o apoio nos braços. E essa pessoa vai ter que andar 3 metros. Você dá orientação, fala, ó, você levante, ande 3 metros, volte e sente nessa cadeira. E você vai cronometrar quanto tempo vai demorar para a pessoa fazer toda essa movimentação. Então, olha, ela levantou da cadeira, está andando, né? Os 3 metros, girou. E aí ela tem que sentar também sem o apoio das mãos. Isso, e aí foi cronometrado quanto tempo isso demorou. E aí você vai ver, né? Se demorou até 10 segundos, isso é normal. Então, a pessoa tem um desempenho normal e um baixo risco para queda. Até que, gradativamente, se a pessoa demorou 30 segundos para fazer isso, ela tem um alto risco para queda. Então, normal você saber, né, que até 10 segundos é normal o teste Time It Up and Go. Tá? Até 20 segundos aí é até normal para algum idoso mais frágil, mas o risco de queda é um pouquinho maior, mas ainda é baixo. Então, até 20 segundos tudo bem, mais que 30 segundos o risco para queda é muito alto. E aí, como é que a gente faz a prevenção, né, do risco intrínseco? Já falei para vocês, né, tentar melhorar as deficiências, né, de marcha, equilíbrio, lentes corretivas. E aí a gente vai ver o risco extrínseco. A casa do idoso, ela tem que ser adaptada para esse tipo de paciente. Então, tem que dormir com iluminação do quarto para o banheiro tem que ter o assento sanitário com apoio para o idoso. Para tomar banho também tem que ter apoio. Não pode ter tapete. Tem que tomar cuidado com o tipo de sapato que o idoso vai utilizar. Então, tudo isso é o que mais evita as quedas em idosos. O que mais evita são os fatores extrínsecos. Então, como vocês podem ver, né, aqui, atividade física para fortalecimento muscular, iluminação, sapato, tapete, tudo isso tem que ser cuidado para que você evita a queda e evite aquele ciclo vicioso que vai sempre predispor a novas quedas. Ok? Então eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima. Valeu!